Olá, pessoal! Como solicitado pelo professor Igor dos Santos Souza, a videoaula apresentada por Enaira Gabriela e Jaqueline Marta, na qual abordaremos o assunto volume de um sólido de revolução, como requisito de avaliação para complementar a última nota da disciplina, Cálculo Diferencial Integral 2. Sólidos de revolução. Os sólidos de revolução são aqueles gerados ao rotacionar uma área em torno de um eixo, que está no mesmo plano da área, como na imagem abaixo, fazendo a região limitada pelas curvas y igual 0, y igual x e x igual 4 girar em torno do eixo x. O sólido de revolução obtido é um cone. Os sólidos de revolução são objetos matemáticos fascinantes encontrados na arquitetura, engenharia, natureza e nos mais variados lugares, com surpreendentes aplicações por meio de sua simetria e estética. Mas nota-se que os conhecimentos matemáticos elementares de áreas e volumes são insuficientes para estudá-los, necessitando assim do cálculo. Volume de uma superfície de revolução. Para determinar o volume desse sólido a partir das funções y1 e y2, vamos usar o método do disco. Esse método consiste em dividir o sólido em vários cilindros, discos, onde o raio da base do cilindro corresponde a f de x e a sua altura corresponde a ΔX, ou dx. Para achar o volume do sólido de revolução original, então, realiza-se o somatório do volume de todos os cilindros. Na figura apresentada no slide, temos que f de x é contínua e não negativa no intervalo AB fechado. Consideremos P uma partição desse intervalo dado pelos subintervalos listados na caixa vermelha logo abaixo da imagem. Em cada intervalo desta partição, escolhemos um ponto qualquer, CI, e ao girar esses retângulos ao redor do eixo x, geramos cilindros retangulares, cujo raio R da base é FCI e a altura se dá por ΔXI. Agora a gente viu, que se a gente tiver um sólido de revolução e a gente fizer a diminuição do intervalo que esse cilindro ele tem na reta x. Se a gente fizer a repartição de intervalos menores e como mostra a figura 1, a gente construir retângulos R de base ΔX1 e com a altura f de x1, que é o ponto, a gente vai também obter cilindros menores de revolução quando a gente fizer ele girar em torno do eixo do x, como mostra a figura 2. A gente vai obter cilindros menores que vai fazer a composição do cilindro maior do intervalo completo. Dessa forma, a gente tem aqui que o volume desses cilindros menores ele vai ser dado por π raio ao quadrado vezes a altura, que é a fórmula normal, digamos assim, de volumes, de encontrar volumes. Porém, no nosso caso, a gente vai ter π vezes f do ponto ao quadrado vezes delta do ponto. Por quê? Porque esse f de C1, que é o ponto, ao quadrado, ele vai ser realmente o raio. Por que ele vai ser o raio? Porque quando a gente fizer esse retângulo girar em torno do eixo x e virar o cilindro, esse f de C1 vai ser o raio desse cilindro de revolução. E o ΔX1, ele vai ser a altura, como está evidenciado na figura 2, Aí a gente vai ter que essa é a forma de calcular o volume desse cilindro C menor da partição do cilindro maior. Aí aqui a gente tem, seja y igual a f de x, uma função contínua não negativa no intervalo AB, e seja R a região sob o gráfico de f de A até B, o volume do sólido T gerado pela revolução de R em torno dos eixos do x é definido por V é igual ao limite máximo de ΔI, tendendo a zero, de π vezes o somatório de N de I igual a 1,
de f do ponto ao quadrado vezes ΔX1. Por que a gente tem esse limite máximo? A gente vai ter esse limite máximo porque a função, quanto maior ela tender, quanto mais esse limite, né, tender a zero, de delta de I, quanto mais ele tender a zero, mais esse volume ele vai ser exato. A gente vai fazer essas partições, cada uma delas tenderem a zero. E dado esse somatório, a gente vai fazer logo o somatório dado esse intervalo. Então, a gente vai fazer o somatório com o intervalo completo. E quando a gente fizer esse limite máximo, a gente vai cada vez mais dar exatidão, dar precisão a esse volume. Aí a soma que aparece é uma soma de Riemann da função f de x ao quadrado. Como f é contínua, o limite existe. E então, pela definição da integral definida, a gente tem que esse volume, dado o somatório e dado o limite máximo, a gente vai poder definir ele como uma integral definida. E a gente vai poder utilizar a integral definida justamente porque a definição dela nos permite isso. Aqui a gente tem a definição da integral definida. Seja f uma função definida no intervalo AB e seja p uma partição qualquer deste intervalo, a integral definida f no intervalo AB, ela vai ser dada por a integral variando de a até b da função f de x dx, que ela é exatamente dada pelo somatório e exatamente pelo limite máximo de ΔI tendendo a zero, que é a primeira figura. Então, dessa forma, a definição de integral definida nos permite utilizar essa fórmula de baixo. Então, dessa maneira, agora, a gente vai passar alguns exemplos no vídeo. Agora aqui a gente tem o seguinte exemplo. A região R, limitada pela curva y igual a 1/4 de x ao quadrado, o eixo dos x e as retas x igual a 1 e x igual a 4, gera em torno dos eixos dos x. Encontrar o volume do sólido de revolução gerado. Agora a gente vai analisar da seguinte forma. A gente tem as retas que foram dadas, x igual a 1 e x igual a 4. E também tem a parábola, que foi a curva dada pela questão, que é 1/4 de x ao quadrado. Quando a gente pensa nessa equação, nessa curva, a gente pensa em uma parábola devido à potência 2 no x. E o valor referente, 1/4, a gente avalia como sendo o valor que essa parábola vai sair, que é 1/4, aproximadamente 0,25. Só que ele não quer a região a partir do valor 1/4 da parábola. Ele está limitada pelos valores das retas 1 e 4, como está aqui na figura. A curva da parábola está limitada por 1 e por 4. Então, o que a questão está dando? Ela está dando a curva e está dando os limites que essa curva tem. Se a gente for fazer o sólido de revolução, que é o que a questão diz, que é fazer ele girar a figura R, a parábola, girar em torno do eixo do x, a gente vai ter o sólido de revolução gerado, T, que vai ficar dessa seguinte forma quando a gente fizer ele girar em torno do eixo x. Então, a questão pede o volume desse sólido de revolução gerado. Então, como eu já falei, né? A gente vai ter os limites de integração 1 e 4 e a gente vai ter a função que foi dada, a curva, 1/4 de x ao quadrado elevado ao quadrado, que já foi dada na fórmula de volume que a gente já desenvolveu ao longo do trabalho. Aqui, para ficar aí uma análise melhor, eu dividi a potência em duas potências. 1/4 elevado ao quadrado vezes x ao quadrado elevado ao quadrado. Por que eu fiz isso?
Eu fiz isso para quando eu fizer a potência do 1 sobre 4 ao quadrado, eu poder utilizar as regras de integração e poder jogar essa multiplicação para fora da integral e resolver a integral da potência de uma forma mais fácil. Aí aqui a gente fica da seguinte forma. 1/4 ao quadrado, a gente vai ter 1 ao quadrado 1 e 4 ao quadrado 16. Então, quando eu fiz a multiplicação com π, que estava fora do expoente, fora da integral, eu fiquei com π sobre 16. E fiquei com a integral definida de 1 a 4 de x ao quadrado elevado ao quadrado, 2 vezes 2, x à quarta de dx. Então, aqui a gente vai poder usar a regra da potência normal, que vai ficar a regra da potência da integral 4 mais 1 sobre 4 mais 1, variando de 1 a 4. Agora, a gente já resolveu a integral com a regra da potência, e agora a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo, né? Que a gente vai colocar 4 elevado a 5 sobre 5 menos 1 elevado a 5 sobre 5. Para resolver aqui a variação da integral definida. Aqui, quando a gente realiza 4 à quinta dividido por 5 menos 1 à quinta dividido por 5, a gente vai obter 1024 à quinta menos 1 quinto. Nesse caso, a gente vai manter a base, que é 5, e vai subtrair 1 dos 1024, que a gente vai obter 1023 sobre 5. Aí, nesse caso, eu realizei a multiplicação de 16 vezes 5, obtivemos 80. Nesse caso, mantive 1023 sobre 80 vezes π, que era o valor que estava multiplicando toda a integral desde o início. Aí, nesse caso, a gente obtém 1023 sobre 80 vezes π, unidade de volume. Aqui nós vamos usar mais um exemplo. E para isso, nós vamos pegar o plano cartesiano e nele nós vamos usar a semicircunferência positiva de raio R. Aqui nós vamos ter o menos R e aqui o R. Se a semicircunferência é positiva, a equação dela é igual a y igual a raiz quadrada de R ao quadrado menos x ao quadrado. A equação de uma circunferência é x2 mais y2 igual a r2. Então, você isola o y de um lado e coloca o resto para o outro lado. Você encontra exatamente isso aqui. E agora nós vamos calcular o volume da figura gerada pela rotação da semicircunferência em torno do eixo x. Então, nós não vamos calcular esse plano, nós vamos calcular ela a partir de quando ela gira a circunferência do eixo x. Nós vamos ter uma esfera. Para calcularmos, nós vamos usar a fórmula do método de disco, que é volume igual a integral definida em A e B de π vezes a função ao quadrado dx. Agora que nós sabemos qual fórmula nós vamos usar, a gente só vai pegar a nossa fórmula e encaixar a função que nós temos. O volume vai ser igual a integral de menos R no lugar do A e R no lugar do B. Π é uma constante. Então, já podemos colocar ela para fora, vezes a nossa função. Aqui nós temos uma integral polinomial. Dx. Então, nós vamos ter π, a integral de R ao quadrado vai ser R ao quadrado
R é uma constante, então R ao quadrado é uma constante, então a sua integral é a constante vezes a variável. Menos x ao quadrado de uma integral imediata, então vamos fazer aqui x de x ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1. Aqui nós vamos ter x ao cubo sobre 3. Aqui nós teremos o nosso x ao cubo sobre 3. Só que nós temos uma integral definida, então nós vamos utilizar as definições entre menos r e r. Com o nosso intervalo de menos r a r até r, pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos calcular a expressão por r e depois por menos r. Assim, nós vamos ter π vezes 2r sobre 3 mais 2r ao cubo sobre 3. E aí, somando isso aqui, nós vamos ter 4r ao cubo, 4r sobre 3, que nós podemos chamar de 4 sobre 3 πr ao cubo.